obrigado, tá? Porque graças a vocês é que nós estamos conseguindo evangelizar, levar a palavra de Deus aos corações. Sueli de Fátima Silva, obrigado, viu? Kátia Oliveira, muito obrigado. São os nomes daqueles que estão se tornando benfeitores dessa obra. A partir do momento que os nomes vão chegando, nós vamos colocando todos esses nomes aqui na nossa urna. Padre, posso pedir essa delicadeza da sua parte, de você ir colocando aqui dentro desta urna os nomes daqueles que vão se tornando benfeitores dessa obra, e a partir do momento que o seu nome entra nessa urna, nunca mais você vai deixar de ter as nossas orações. Então tá aí, ó, Padre Kleber colocando os nomes, e nós vamos nesse momento também trazendo mais nomes. Muito obrigado, tá? Graças a vocês estamos conseguindo levar a palavra de Deus, o carinho de Deus aos corações que mais precisam. Adriana Roberta Ribeiro, Juliana Oliveira, Cleide Fátima, obrigado, viu? Maria das Graças Gomes, que Deus abençoe todos vocês. Eis aqui alguns dos nomes. E vamos rezar uma dezena do texto da Divina Providência por todos aqueles que estão necessitados numa madrugada como essa. Aqueles que são nossos benfeitores e aqueles que não são nossos benfeitores. Mãe da Divina Providência, providenciária. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 E nós vamos receber nesse momento a primeira bênção, e essa bênção, a primeira bênção dessa madrugada, por todos aqueles que têm os seus nomes nos nossos livros, por todos aqueles que vêm com a gente evangelizar, e por todos aqueles que estão sentindo no coração o desejo de, numa madrugada como essa, vir também como membro dessa nossa família. Vinde, Maria, chegou o momento, valei-nos agora e em todo tormento. Mãe da Providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e mãe de bondade, agora que é grande a necessidade. E rezamos as 3 Ave-Marias, enquanto os nomes, eles vão passando aqui na nossa tela e a gente vai rezando por essas pessoas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E a bênção pelas mãos ungidas do nosso bom Padre Kleber, essa bênção chega também pela intercessão de Santa Teresa d'Ávila. Estamos conhecendo um pouco mais a sua biografia, a sua história, nesse nosso programa. E desça sobre você, sobre a sua família, de modo especial agora nessa primeira bênção, quero colocar todos esses nomes, nós depositamos aqui nesta urna. Você que chegou agora conosco,
para fazer parte dessa equipe de evangelizadores. Você que soma a nós e ao Brasil inteiro agora que pede esta bênção. Quero colocar uma vez mais a sua família, colocando também aqueles que estão nesse desejo de conversão, de vida nova, que estão permitindo a ação de Deus na sua vida, que pela intercessão poderosa de Santa Teresa de Ávila, desça sobre você, sobre a sua casa, sobre os nossos benfeitores, sobre nossas famílias, sobre os nossos jovens, as bênçãos de Deus, que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez. Hora e 10 minutos e nós nessa madrugada trazendo conhecimento, informação, catequese, formação católica. Era o nosso sonho de termos um programa que tivesse um conteúdo exclusivo nas madrugadas, não fosse apenas uma simples repetição de algum programa que tivéssemos feito durante o dia. Então, aquilo que trazemos nas madrugadas é um conteúdo específico para você que nos acompanha na nossa madrugada. E sempre a nossa preocupação é com o conteúdo católico, para que você possa crescer na sua fé. Hoje nós temos o privilégio de receber dois lindos corações, né? O Padre Kleber Leandro e o César Augusto, que é o fundador do movimento da Transfiguração. Você que está em casa, se quiser conhecer um pouco mais sobre o movimento. César, qual que é o melhor caminho? É Instagram? O que é? Eu acho que os dois pontos mais fortes são o Instagram, o YouTube, talvez é o canal mais forte que a gente tem, é sobre onde tem as palestras, muitas, por exemplo, sobre o Castelo Interior, os 4 graus de oração segundo Santa Teresa de Ávila, e tem também o nosso site, o site do Movimento da Transfiguração. Está aparecendo ali então o Movimento da Transfiguração, você pode encontrar no YouTube, você pode encontrar no site e você pode ter acesso a um material riquíssimo, minha gente, riquíssimo. É um material maravilhoso para aqueles que estão em busca e têm sede de conhecimento. Inspirado e tendo assim como grande referência Santa Teresa de Ávila, que nós estamos conhecendo nesta madrugada com mais intensidade. Eu estou sabendo de uma live que vai acontecer dia 15, é isso? Exatamente. Então, dia 15 de outubro é o dia da festa litúrgica de Santa Teresa de Ávila. E nesse dia nós estamos organizando uma grande live sobre Santa Teresa. Teresa como mestra de oração. Então, se você deseja crescer na sua intimidade com Deus, se você não quer... Eu gosto de brincar dizendo assim, se você quer rezar pouquinho, superficial, não precisa conhecer Santa Teresa. Mas se você deseja conhecer profundamente o caminho da oração, Santa Teresa é a doutora da Igreja, a mãe de todos os espirituais. Se você pegar qualquer grande autor de vida espiritual, quando ele começa a falar, ele sai daquelas coisas básicas, de orar é isso, lutar contra o pecado, fazer aquelas coisas básicas. Quando fala de uma coisa a mais, não tem como fugir. Existe uma mestra, esta mestra é Santa Teresa. Por que é que Santa Teresa está, por exemplo, cada vez mais despertando interesse? Eu tenho percebido Santa Teresa, por exemplo, fazendo parte não só de grupos de oração, onde as temáticas religiosas vêm à tona. Eu estava nesses dias num grupo assim de casais e o pessoal assim aprofundando a questão de Santa Teresa. E aí eu falei, nossa, que interessante. Não era comum, ao menos assim, na minha adolescência, na minha juventude, tudo mais. Eu me lembro assim que o conhecimento de Santa Teresa não fazia parte
desses grupos nesse desejo intenso de conhecer mais, de pegar, você falou sobre Castelo Interior. Castelo Interior era para alguns intelectuais, sabe? Que a gente imaginava assim que depois na teologia iriam aprofundar. O que é que está acontecendo? Qual é esse movimento de conhecimento, talvez assim, mais popular de Santa Teresa? Dalcides, o que nós podemos entender e o que eu vejo na minha visão é que nós vivemos hoje, de forma muito especial, um tempo de muita superficialidade. As redes sociais, as pessoas... Primeiro porque a vida já nos obriga. Ou seja, você tem que trabalhar, você tem que cuidar da sua família, tem coisas externas a nós, são coisas que são superficiais. Né? Quando eu digo superficiais, são coisas que estão fora da nossa vivência interior. Está cada vez mais forte. E quando você faz isso, é interessante, quando você retira do ser humano algo que ele precisa muito, ele começa a sentir falta. O que é que a nossa geração sente falta? De vida interior. Ela não sabe dar esse nome, claro, ninguém vai dizer isso. Alguém que passa o dia só vendo imagens externas, ela não pode sentir-se muito realizada, satisfeita. E Teresa é a mestra da vida interior. O que é o castelo interior, Dalcides? A não ser um caminho de você entrar dentro de você mesmo, de cultivar o seu mundo interior. Então, neste tempo de profunda exterioridade que nós estamos vivendo, Santa Teresa, vamos dizer assim, é a mestra número 1, aquela que vai te ensinar. Santa Teresa dizia o seguinte: rezar para mim era entrar dentro de mim mesmo. Por isso que ela dizia que quando, no começo da vida dela, onde ela estava confusa ainda, nesse momento de interioridade, exterioridade, atraída por Deus e atraída pelo mundo, ela dizia, eu tinha dificuldade de orar. Por quê? Quando eu queria orar, tudo que eu carregava dentro de mim, o mundo todo, eu tinha que levar para dentro de mim isso. Isso ficava muito difícil. Então, por isso que eu acho que Teresa é uma resposta para o tempo de hoje, e por isso essa resposta o próprio Espírito Santo está suscitando. Porque cada santo é uma resposta de Deus para alguma coisa. E Santa Teresa é uma resposta de Deus para a igreja, para todo homem e para toda mulher que quer fazer um caminho de vida de oração, de interiorização e de profundidade. Padre Kleber, vi aí que você está angustiado para fazer pergunta. Faça. Dalci, deixa eu perguntar. Para nós, assim, que um jovem, aqueles que estão nos acompanhando agora, né? Você, acho que tenho certeza, o Dalcides falava desse despertar de Santa Teresa, sobretudo na juventude, né? Eu tenho acompanhado muitos jovens, tem feito esse caminho de conhecimento, né? Então, para aqueles que estão aqui, os jovens, pai de família, mãe de família está em casa, qual dos seus livros pode nos ajudar a nos auxiliar melhor ainda, aqueles que querem aprofundar mesmo, não viver nessa superficialidade, mas aprofundar numa vida de oração, uma vida intensa de oração? Qual seria a indicação que o senhor daria para a gente, para a nossa juventude, para aqueles que estão em casa, os nossos telespectadores, qual é a indicação que o senhor nos dá? O que é que eu diria, padre? O seguinte, que a primeira coisa, o primeiro livro que caiu nas minhas mãos, eu tinha 19 anos de idade, já faz muito tempo, até cabelo eu tinha na época, né? Os tempos se passaram. Todos nós. Passou, só o padre aqui, João. O padre é diferente da gente aqui. O padre está sendo diferente, né? Em tudo. Nada. Então foi o chamado Livro da Vida. É um livro totalmente diferente. Por que esse livro é diferente? Santa Teresa foi uma santa de grandes fenômenos místicos. Deus começou a atrair ela e dando visões, revelações, êxtases, até levitação ela tinha. E aquele momento, quando ela começou a ter aquilo tudo, alguns diretores espirituais, alguns confessores dela não conseguiam interpretar aquilo que estava acontecendo. Até porque Teresa, naquela época, não era uma santa acabada, toda certinha. Ainda era uma pessoa em processo de conversão. Então, algum dos diretores espirituais dela vai dizer assim, escreva a sua vida e a sua forma de oração. Então, o Livro da Vida é um livro que, sinceridade tal, que nós não vamos ver em toda a história da igreja. E é fácil para entender? A primeira parte, sim. A segunda parte, nem tanto. Aí é o que eu vou tentar fazer esse paralelo. Primeiro dizendo qual é a parte mais importante. Ela escreveu como escrevesse para o diretor espiritual. Ela nunca imaginou que esse livro ia ser editado. Ok. Então tem uma sinceridade quando ela fala das fraquezas dela. E quando as graças que Deus dá a ela, que você não vai ver em lugar nenhum no mundo.
certo? Mas o que ela conta? Ela conta a experiência de Deus dela. Então, se você vai ler o livro da vida, você tem que ler do primeiro capítulo ao capítulo 9, depois pular do 10 e ir para o 23, aonde ela vai contar a vida dela. Mas não é a vida dela, é a experiência de Deus. Eu gosto de brincar quando eu dou curso dizendo assim que saber da vida das pessoas é fofoca. Mas saber como Deus age na vida de alguém, aí já é diferente. Então, Teresa conta como Deus agiu, é a experiência de Deus dela. Foi aquilo, o toque de Deus. Aí você vai ver este processo. Deus que foi atraindo ela para um mundo interior de trato de amizade. Então, se você fizer esse caminho do livro da vida, do capítulo 1 ao 9, depois pular do 23 e até o final, você vai ter, vamos dizer assim, a apresentação dessa grande santa, mas não uma apresentação biográfica, mas da experiência de Deus. E conhecer Santa Teresa, eu digo para você, Dalcides, é o seguinte: conhecer Santa Teresa é ser arrastado para a vida de oração. Quando você estava falando, César, sobre a vida de Teresa, e você disse assim, ela foi a grande reformadora da vida monástica do Carmelo. Eu queria entender melhor isso, o que é que significa ser a grande reformadora, o que é que significa, por exemplo, ter essa parceria com São João da Cruz. Daquilo que eu sei de São João da Cruz, assim, da noite escura, que também deve ter passado por grandes tribulações, mas eles se ajudaram para reformar o Carmelo. Mas o que significa essa reforma? É uma reforma física? Pintaram as paredes e tudo mais, é isso aí? Para compreendermos o que é reforma, Teresa entra com 20 anos no Carmelo, lá na Encarnação. Não existia o Carmelo reformado, como nós conhecemos hoje, é o Carmelo descalço. E ela entra naquela vida. Ela disse, ela até tinha um bom desejo, mas a vida da comunitária não era boa do convento. E aquilo gerava muitas dispersões. Ela começa a sentir um desejo, uma inspiração de Deus, de fundar um convento. Ela não pensa numa grande reforma, ela se pensa no criar um convento que não seja tão atingido pelo mundo de fora, com poucas irmãs, quer dizer, vida interior profunda e profunda vida de fraternidade. Ela dizia, eu só quero 13 irmãs, depois ela vai aumentar para 22. Mas eu não quero muitas, porque se tem muita gente, não existe profundidade de relacionamento. Então, profundidade de relacionamento só existe com poucas pessoas. Então, ela vai se sentir inspirada e vai fundar aquilo que é o convento de São José, em Ávila também. E aí vai ser a reforma. Aí vai ser o Carmelo que nós conhecemos, com grades. Por que ela coloca grades? Para justamente criar uma separação, para que as pessoas o mundo não entre dentro do Carmelo. E ela começa a atrair pessoas que querem ser íntima de Deus e íntima uns com os outros. Uma vida fraterna profunda. E aí que vai se dar o grande encontro com São João da Cruz. Porque Teresa diz, fundamos o Carmelo feminino, é só mulheres. Ela pensava em fundar um Carmelo para homens. Por quê? Ela sabe que os homens podiam pregar nos lugares, serem padres e anunciar o Evangelho. E aí, elas começam a pedir a Deus que Deus dê algum frei, que se identifique. Até que as irmãs indicam um jovem. Teresa tinha 52 anos de idade, já era uma monja que já tinha feito um caminho espiritual. Para a época, já era uma pessoa bem encaminhada na vida, né? Idosa. Idosa. Se a média de morte era 40 anos de idade, quem está com 52 já é um idoso, né? Naquela época. E já com uma experiência espiritual muito bem formada. Aí eu encontro São João da Cruz. São João da Cruz tem 25 anos de idade, recém-ordenado, mas são é o encontro de dois gigantes, é uma coisa impressionante. Até porque eles são muito diferentes, porque Teresa é mulher, João da Cruz, homem. Teresa é uma pessoa extrovertida. Ela dançava castanhola no intervalo, no recreio das irmãs. Uma pessoa comunicativa, falante. As pessoas tinham dificuldade até de perceber ela como santa, porque ela não tem o estereótipo de santa. Ela é uma pessoa extremamente extrovertida, alegre, para cima. Então, você sabe que Deus não muda o temperamento de alguém, ele simplesmente vai tirando os excessos. Mas ela continua com essa pessoa vitalidade. João da Cruz era diferente. João da Cruz, por temperamento, um menino introspecto. Aquela imagem que a gente tem de santo, João da Cruz é aquela imagem tradicional de santo.
um menino calado, piedoso, mas que estudou em Salamanca, na melhor universidade da sua época. Ele era um gênio. Teresa também vinha de uma, vamos dizer, usando a imagem de hoje, de classe média, alguém de condições social, econômica boa. João da Cruz, não. João da Cruz passou fome na infância. Então, vem de dois mundos diferentes. Teresa nunca estudou numa faculdade, não tinha academia, nada de... Tudo quando Teresa escreve diz, eu não vou falar nada do que eu li num livro. Eu só falo da minha experiência. E da experiência das pessoas que eu acompanhei. Teresa é experiência pura. Ela é doutrina baseada na experiência. João da Cruz, quando começa a escrever, ele diz justamente o contrário. Eu não falo de minha experiência. Eu só falo o que eu aprendi nas Sagradas Escrituras. Então eu encontro dois gênios. Ela totalmente experiencial, ele totalmente teológico. Né? Ela totalmente expansiva, ele totalmente reservado. Né? É um encontro, ela é uma mulher madura, ele um jovem padre iniciando o caminho. É esse encontro que vai formar esses dois gigantes, João da Cruz também, um doutor da igreja. Aí que está a prova de que Deus pode fazer santos com temperamentos muito diferentes, com idades diferentes, com estilos de vida, com histórias diferentes. Padre. Muito bem, quanta riqueza, não? Olha, nem eu imaginava. Estamos aprendendo, né? Nem imaginava que eu ia aprender tanto hoje. Que bênção, Deus seja louvado, né? Poderia nos ajudar também a compreender essa metáfora das moradas, né? Acho que é importante, nós sabemos que falava das moradas. Como usar, por que ela usava, né? A Santa de Ávila usava justamente essa metáfora das moradas para esse desenvolvimento da vida espiritual, né? As moradas. Nós falamos tanto das moradas de Santa Teresa. O senhor poderia nos ajudar um pouquinho a refletir? Eram 7 moradas, é isso? 7 moradas. É um castelo interior com 7 moradas. Com 7 moradas. E eu também tenho a mesma dúvida do padre. Como é que é essa história de morada? Vamos tentar aprofundar, porque parece que daria um programa inteiro só das moradas, né? Esse é fantástico. Essa é a obra-prima de Santa Teresa. Essa daí, olha, se você escolher 10 livros de espiritualidade dos 2000 anos da igreja, esse está na lista dos 10. Este é, vamos dizer assim, é imbatível. O Castelo Interior é a obra-prima de Santa Teresa. E como começou? Qual é a gênese dessa história? Ela já tinha escrito o livro da vida, porque tinha um mandato. Ela só escreveu por obediência. Caminho de Perfeição também ela escreveu, porque as irmãs começaram a pedir, nos ensine o caminho da oração, da perfeição. Ela escreve um livro. Aí depois um diretor espiritual dela dá uma ordem, eu quero que você escreva outro livro de espiritualidade. Ela disse, eu já escrevi o livro da vida, já escrevi. Ela disse, não, é uma ordem que eu estou dando. Ela disse que foi rezar com aquela angústia, porque ela é um grande fundadora, ela já tinha fundado 17 Carmelos femininos e uns 14 masculinos. Vivia viajando e não tinha carro naquela época, eram em carroças. Eu acho que, se vocês me lembrarem, tem uma história de carroça dela que, se você eu contar, acho que nunca mais o nosso telespectador vai esquecer. Mas, continuando o livro da vida, ou Castelo Interior, naquele momento, ela foi rezar. E quando ela foi rezar, ela teve uma visão. Então, podemos dizer que o Castelo Interior é simplesmente o descrever de uma visão. Ela teve uma visão mística de um castelo, que ela dizia, ao mesmo tempo, que era brilhante como um diamante e transparente como um cristal. Coisa que só pode ter em visão, né? Porque a coisa é como um diamante. Mas ela disse, era um castelo cheio de moradas. E ela disse, eu intuí. Moradas, vamos falar o quê? Quartos? Como, eu diria mais como fossem andares. Andares, tá. Um castelo cheio de andares. Andares, tá. Ela vai dizer o seguinte, eu tive uma visão desse castelo interior, eu intuí que o castelo é o quê? A nossa alma. Ok. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E qual é a imagem e semelhança? A nossa alma imortal. E dessas 7 moradas, Jesus habita na 7ª morada. E o que é a vida espiritual? O que é a santidade? O que é a oração? A não ser entrar dentro da nossa alma, passando por morada, até chegar a uma morada, que é a 7ª, que existe a união mística, o matrimônio espiritual, aonde quem chega neste lugar chegou na santidade. Ela vai degrau. Então. É um caminho. A santidade é um caminho. Caminho para dentro. Onde é que começa, assim, a primeira, por exemplo? Só pra gente sentir o sabor. Já entendemos onde é que chega. Chega lá. Uma vida de plena intimidade com Deus. Vontade de fazer o caminho já, né? Vontade de fazer o caminho. O primeiro eu acho que vai ser mais fácil.
Ávila é uma cidade, quem conhece Teresa, 1515, depois da Reconquista Espanhola, toda aquela luta, ela nasceu numa cidade que é conhecida pelos diz, ou santos ou cavaleiros. Ela diz, na minha terra só é grande quem é um grande guerreiro ou quem é santo. Né? São as duas grandes coisas. Então é cheio de castelos. Então é uma imagem muito viva. Ela vai dizer, a nossa corporeidade, os olhos, os nossos sentidos, são os muros do castelo. Quando você se dedica ao mundo de fora, você está fora do castelo, certo? Então ela diz, e fora do castelo é cheio de animais peçonhentos. Quem vive no mundo, no pecado, toda vez que você peca, é como se uma serpente picasse em você e você fica todo inchado, todo trazendo umas marcas, inflamado, ferido. Ela diz, o castelo tem uma porta, e a porta do castelo é a oração. Mas ela diz, não é qualquer tipo de oração. É uma oração reflexiva. Ela diz, não adianta você passar o dia todo rezando. É uma oração que você entra dentro de você mesmo e você reflete. Era aquilo que você estava fazendo no início aqui do programa, quando lê um texto bíblico e vai dizer, o que esse texto tem para a minha vida? Na hora que você faz este movimento interior, a porta do seu castelo se abre. Okay. E você adentra na primeira morada. Então, pela oração... Pela reflexiva, você vai entrando no castelo. Primeira morada. Primeira morada do castelo. Primeiro andar. O acesso é mais simples, mais fácil. Oração. Tá. Aí, Dalcides, eu queria conhecer a segunda morada, terceira morada, quarta morada. Vamos fazer o seguinte. Você vai no YouTube e você vai digitar assim. Como é que digita lá no YouTube? Basta você colocar dessa forma que vai aparecer agora na tela da sua TV. Atenção, YouTube, agora você vai ver lá, Movimento da Transfiguração. E ali você vai ter o César Augusto, que é o fundador do Movimento da Transfiguração, ajudando a gente a fazer essa subida em cada um dos andares, chegando até o 7º andar. Primeiro nós já sabemos, então, a oração, mas a oração meditativa. É aquela oração de abrir a palavra de Deus, o que é que essa palavra diz para mim, rezar sobre ela, refletir sobre ela. Mas o 7º andar está lá, né? A plena comunhão com Deus. Tem testemunhos de pessoas que nos escrevem que, inclusive, tiveram experiências lindas com Nossa Senhora Aparecida. Vai lá. Conheci a Rede Vida através do programa Escolhas da Vida. Depois comecei a assistir o Conta Comigo também. E fui me adequando em todas as programações da Rede Vida. Gosto de todos os apresentadores, de todos os programas. Gosto muito de assistir e acompanhar a novena Maria Passa na Frente, o Santo Terço. O Conta Comigo, como eu já falei, o Escolhas da Vida já me ajudaram muito em momentos de angústia, em momentos de tristeza, em momentos que eu estava me sentindo sozinha. Foi muito bom e é muito bom e gratificante assistir a programação da Rede Vida. Quero agradecer ao Dalcides por todas as orações, pelo projeto Juntos pela Vida, e também gostaria de dizer que Nossa Senhora já me ajudou muito, já me curou de muitas coisas, inclusive de muita ansiedade nesse tempo que estamos vivendo de pandemia. Dalcides, eu adoro quando você canta as músicas que me lembram a minha infância no Nordeste com a minha mãezinha, com meu pai, quando a gente morava lá. Principalmente quando você canta Maria de Nazaré, é muito bom. E as músicas do Padre Zezinho. Cantar pra Virgem de Nazaré. Obrigada, Dalcides. Obrigada, Rede Vida. Parabéns a todos vocês. Amou e escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria,
Maria, passa à frente com o poder de teu Filho Jesus. Me ajuda a resolver as coisas difíceis. Maria, passa à frente, vai acalmando, serenando o meu coração, que todo ódio se afaste, toda mágoa seja perdoada, que todas as dificuldades que enfrento sejam superadas e toda a tristeza seja transformada em alegria e paz. Maria, passa à frente da minha vida, da minha saúde, da minha casa, da minha família, do meu trabalho e da minha vida financeira, da minha vida afetiva, dos meus relacionamentos, da minha fé e dos meus impossíveis. Maria, passa à frente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora eu vou pedir, Padre, que nessa terceira Ave Maria, a gente traga todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que estão nos hospitais, todos aqueles que estão precisando de saúde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vou pedir a sua segunda bênção nessa madrugada. Bênçãos, graças sendo derramadas nesse momento, pela intercessão de Nossa Senhora, pelas mãos ungidas do Padre Kleber. Nesta bênção, eu quero pedir a cura, a salvação, sobretudo a libertação dos nossos irmãos que estão enfermos. Por isso eu estendo as minhas mãos a você, ou alguém da sua família que se encontra nesse momento, um tratamento, se encontra nos hospitais, o mesmo enfermo em casa, pelos cuidadores dos enfermos, para que Deus fortaleça. Curai, Redentor nosso, pela graça do Espírito Santo, a enfermidade desses vossos filhos e filhas. Sarai suas feridas, expulsai para longe deles e delas todo o sofrimento espiritual e corporal, para que, restabelecido pela vossa misericórdia, pela intercessão de Nossa Senhora, possa voltar, continuar suas atividades normais. E dê sobre cada um de vocês a bênção, a saúde e a proteção do Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Hoje eu descobri que eu cresci, é que de repente eu me vi tão sozinho na estrada. Mãe, hoje eu precisei de você, eu não sabia o que fazer, me vi de mãos atadas. Mãe, o que é que a gente faz quando o sucesso não traz a paz que a gente procura? Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei, aqui no meu cantinho eu chorei, e chorando fiz uma jura. Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo, vou ficar mais perto do teu sentimento, vou ficar mais perto, mãe, do teu amor. Juro não deixar jamais a minha ambição falar tão mais alto que meu coração. Se minha riqueza, mãe, é o teu amor. Mãe, me dá teu colo, mãe, mulher que adoro, mãe. Se
existo, devo a ti meu respirar. Mãe, tão puro amor de mãe, que às vezes não me vem palavras pra expressar. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar. Eu gosto muito do site Aletheia, aletheia.org. Ali, para quem gosta de assim, material religioso, é de um profissionalismo gigantesco. A bela e inusitada amizade entre Santa Teresa e São João da Cruz. Você já falou um pouco sobre isso, César, mas eu queria só retomar um pouquinho essa intimidade, né, de coração, de alma, entre Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. Eles viviam separados fisicamente, é isso? Porque em Carmelos diferentes, mas se correspondiam, era por carta, um ia visitar o outro, como que era? Tem várias, como foi um período longo, relativamente longo, Ok. tem vários momentos. Teresa, um dado momento, ela vai se tornar superiora daquele convento que ela saiu da encarnação, vai ser a superiora. E quando ela vai assumir, ela tem, vamos dizer assim, um convento, usando uma palavra, bagunçado, certo? De todas as formas. Foi por isso que ela quis sair de lá. Aí depois o bispo diz, não, você vai voltar, e vai voltar como superiora. E aí ela sabia que tinha um desafio muito grande, e ela já conhecia São João da Cruz de alguns encontros. Ela chama São João da Cruz para ser o confessor das irmãs. Aí é um momento extraordinário você imaginar que naquele convento a superiora era Santa Teresa de Ávila e o diretor espiritual, o confessor das irmãs era São João da Cruz. Neste período, são 2 anos. Nesses 2 anos, casa vizinha. Então foi o tempo mais rico de diálogo, de encontro. Foi neste período em que Santa Teresa vai alcançar a 7ª morada, o matrimônio espiritual. E isso vai ter uma certa ajuda também de São João da Cruz como diretor espiritual. Porque, como eu disse, Teresa não estudou, ela não entendia muitas coisas de antropologia, de teologia, isso não estava fora do mundo dela, mas era o mundo de João da Cruz. Então, João da Cruz aprende com Teresa a intimidade, aquilo que nasce do coração. Ele é arrastado por Teresa e se liga a ela porque Teresa é uma mulher espontânea e que tem uma profunda experiência com Deus. E João da Cruz é um grande teólogo. Então é a junção de uma pessoa de experiência com um grande teólogo. E os dois saem enriquecidos disso. E mais do que nós saímos enriquecidos. Tudo que eles escreveram e hoje temos acesso, nasce desse encontro inusitado, né? Mas tão rico de profundidade. Tem uma outra temática também que eu encontrei no site Aletheia, que diz sobre o coração de Santa Teresa, né? Que o coração de Santa Teresa, ele foi assim fisicamente perfurado por uma flecha do amor de Deus. O que isso significa? Por que essa imagem, né, fica na mente, no coração daqueles que conhecem a história? João da Cruz tem uma explicação muito interessante. Ele explica sobre... João da Cruz é um doutor e totalmente, vamos dizer assim, fundamentado. Então ele explica detalhadamente. Ele diz, olha, existem 2 tipos de estigmas. Existe o estigma externo, tipo São Francisco, Padre Pio, e existem estigmas internos, certo? Deus, por um desígnio dele, escolhe esse tipo. Santa Teresa tem um estigma interno. E ela narra esse encontro no livro da vida. Ela estava rezando e ela vê um anjo querubim que aparece do seu lado, com um dardo inflamado. E aqui, vocês estão vendo aqui a imagem aqui atrás de mim, né? Que transpassa o coração dela, que ela experimenta uma dor e, ao mesmo tempo, uma alegria, uma felicidade. Ela diz, eu não sei como posso dizer, onde o sofrimento e a alegria podem estar juntos no mesmo lugar. Onde o prazer e a dor, uma coisa tão forte, tão intensa, que ela tem. O dardo com, vamos dizer assim, incandescente na ponta e penetra no coração. Todas essas imagens que a gente vai ver, que a gente chama isso se chama transverberação de Santa Teresa. Aí quando ela é transverberada,
quando ela morre, quando vamos dizer, podemos dizer assim, exumar o corpo dela, o coração dela tem uma cicatriz, justamente de uma lança que transpassa. Então, ela tem um estigma externo. E os estigmas para que servem? Para dizer que uma pessoa é configurada a Cristo. Porque Jesus é o estigmatizado, ele é os outros são estigmatizados. Então, significa que aquela pessoa tem uma comunhão tão íntima, tão profunda, que Jesus quis marcar no corpo. É o que São Paulo diz, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E isso aconteceu literalmente. Né? O que acontece com todos nós? Nós somos o batismo nos marca, mas isso nós não vemos. Mas Deus, por bondade, escolhe algumas pessoas para nos lembrar, como São Francisco, Padre Pio e Santa Teresa, para nos lembrar que pelo batismo nós somos marcados, nós somos configurados a Cristo. E aí o fruto disso é que todo estigmatizado tem uma paternidade espiritual ou uma maternidade espiritual muito forte. É o fruto dos estigmas. Ô, padre, tem um texto que fala sobre Santa Teresa na sua autobiografia e ela fala sobre um anjo perto dela. Você estava me falando sobre esse texto, né? Como é que era mesmo? Vi um anjo perto de mim. Do lado esquerdo, de forma corpórea, né? Ele não era grande, mas era de pequena estatura e muito bonito, né? E seu rosto queimava como se fosse um dos anjos mais elevados, que parece ser todos de fogo, né? Devem ser aqueles a quem chamamos de querubins. Vi em sua mão uma longa lança de ouro e na ponta do ferro parecia haver um pequeno fogo. Ele me pareceu estar empunhando às vezes em meu coração e perfurando as minhas próprias entranhas. Quando ele puxou para fora, ele parecia atraí-los também e me deixar toda em chama com um grande amor de Deus, né? Era a dor tão grande que me fez gemer. E, no entanto, tão extraordinário era a doçura desta dor excessiva, né? Como o César estava dizendo, né, que não podia querer me livrar dela, né? Durante os dias em que isso durou, era como se ela estivesse ao meu lado, né? Ele estivesse ao meu lado e não queria ver ou falar com ninguém, apenas acalentar a minha dor, que era para mim uma felicidade maior do que todas as outras criaturas, né? Então é um pouco aquilo que você falava dessa É a descrição dela, do livro da vida, essa é a descrição dela. Como traz bem claro, né, essa questão, ao mesmo tempo, a dor e esta alegria indizível, que ela não queria nem falar com ninguém, ela queria viver esse momento de dor e de alegria diante de Deus, né, dessa experiência mística que ela faz, né? Falando sobre isso, ela não queria falar com ninguém, mas queria viver essa experiência, abre aspas, a frase dela, tratar de amizade com Deus, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. É do livro da vida, no capítulo 8. Exatamente. Quando a gente fala de uma santa como Santa Teresa, eu estou tentando ajudar você, assim como eu, né? Nós estamos aprendendo, nós dois aqui, eu e você que está aí em casa, ó, nós estamos aprendendo com eles hoje sobre Santa Teresa. A gente ouviu bastante coisa sobre Santa Teresa. A gente entendeu um pouquinho mais a história. A gente voltou na história, 500 anos na história. Só que uma coisa, assim, está dentro de mim, sabe? Deus tem, assim, uma metodologia que Deus pode já fazer uma criança já sentir uma atração por Ele. Antes de ontem, nós celebramos um menino que está caminhando para os altares e que vai ser santo em breve. E um menino que, assim, eu tenho já uma admiração grande, Carlo Acutis. Um menino que nasceu na Inglaterra, mas foi para a Itália com alguns meses, e por isso que a gente fala, né, mais um santo italiano. Um menino, uma criança, com 15 anos de idade, ele morre, uma doença implacável, mas conhecendo um pouquinho, Deus já preparou o coração desse menino, porque com 6, 7, 8 anos, ele já queria estar próximo da Eucaristia, já queria ter os momentos lá de oração na igreja, já queria pesquisar na internet
coisas que pudessem ajudá-lo a ser mais de Deus. Impressionante. Só que no caso de Santa Teresa d'Ávila, uma coisa me chama a atenção. O ir levando a vida no mais ou menos, até que tem um momento na vida e aquele momento é de transformação radical. Para ela foi o encontro com uma imagem, se eu entendi bem... É uma imagem física mesmo. Uma imagem física. Exato. É isso? Exatamente. E ali ela olhou para aquela imagem, era de Jesus? Todo ensanguentado, atado numa coluna. Atado à coluna. Certamente aquele momento do açoite Exatamente. de Jesus, que antecedeu a sua crucifixão. Naquele momento ela fica tão impactada com aquela imagem que ela tem a transformação. A metodologia de Deus pode se utilizar de uma mudança radical. Estou falando isso porque tem gente que me diz assim, as mudanças de Deus, elas podem acontecer de um segundo para o outro. Podem. E às vezes Deus vai fazendo essa mudança lentamente. Estou errado, padre? Perfeito, é. Às vezes está dizendo que justamente acontece no processo, né? A gente permitir também que Deus trabalhe em nossa vida, né? Claro, com uma oração reflexiva, entrando talvez no caminho, nas moradas, no castelo aí, mas fazendo essa experiência de oração, né? Como eu falava, justamente permitindo que Deus realize e dando passos, né, de santidade. Claro que toda essa mística, toda essa espiritualidade, todos os santos nos ajudam a compreender e a fazer um caminho de conversão, de vida nova, permitindo que Deus realize essa obra na nossa vida. Então, claro, às vezes se dá no momento de uma radicalidade, no momento conversão, e aconteceu, talvez outros vão demorando 18 anos, outros talvez 30, vamos olhar Santo Agostinho, tantos anos, e Deus permite. E sabe lá porque Deus permite, né? O tempo é de Deus, nós só nos abrimos à graça dele, né? Quem dera nós pudéssemos, né, a todo instante estarmos abertos à vontade da nossa vida. Santidade é realizar a obra de Deus, a vontade de Deus na nossa vida. Entrar na vontade de Deus é viver um processo de santidade, todo instante. O padre, você está falando, né, Santo Agostinho, e teve aquele momento em que Santo Agostinho também se encontrou com a palavra de Deus e aquela palavra para ele foi revolucionária. Sim. O César falou sobre Paulo, ou você falou sobre Paulo, de repente Paulo cai lá do seu cavalo, rosto no chão, e naquele momento parece que passa uns dias sem conseguir enxergar, e diz a palavra de Deus que aquele coração surgiu restaurado. Tudo isso para te dizer, a sua transformação, a sua mudança, a minha, pode ser numa madrugada como essa, pode ser 1h51, 52 minutos, de um novo dia que está só começando, de um dia 14 de outubro, oh meu Deus, esse dia vai ser especial, esse dia pode ser especial para você. Qualquer dia pode ser o dia da transformação e da mudança. Meu pai, engraçado, durante meu pai já está lá nos céus, né? Mas durante todo esse programa, eu fiquei pensando nele, porque ele usava muito isso. Oh meu filho, nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, meu filho. Sem talvez saber a origem dessa oração, mas a origem dessa oração, Santa Teresa d'Ávila. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Quantas vezes eu... Deus não muda, meu filho. Ele ia pegando essa oração e ele ia dizendo, nos momentos que ele via que eu estava meio aflito, meio angustiado, nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Esse é um poema de Santa Teresa e era um poema que ela gostava de recitar, porque era curtinho, como seu pai usava, né? Nesses momentos atribulados da vida, ela repetia para si mesma essa experiência, porque esse poema é fruto de uma experiência, não é fruto de uma ideia, ela não leu um livro. Porque tem muitas coisas que a gente acha que a gente vai ler num livro e vai conseguir. Não, é uma experiência, ela teve um encontro e para ela realmente só Deus bastava. Só Deus podia dar essa tranquilidade. Tudo mais na vida vai passar. Quem está passando por um problema é financeiro, é saúde, é um filho que está dando problema, mas tudo passa. Só Deus permanece e só Deus basta e é o essencial para o ser humano. Nós estamos 1h53, vinheta da nossa oração da noite. Eu quero, antes de começar esse momento de oração, dizer, César, que privilégio ter o César, que é o fundador do movimento da Transfiguração.
Eu achei que a entrevista ia ser boa, mas eu não conhecia esse poder da comunicação desse homem de Deus. Que maravilha, meu Deus do céu. Quero que todo mundo conheça movimento da transfiguração. A partir do momento que você for ali nas redes sociais ou então no YouTube, você vai ter acesso ao movimento da transfiguração. E a partir deste momento, pode ter certeza que essa transfiguração que iluminou, né, todo o corpo de Jesus e lá naquele monte, também alguns dos discípulos, pode ter certeza que você também vai ser iluminado. Então, quero te agradecer. Obrigado, César. Eu que agradeço, Delcides, agradeço também a companhia de um padre, que tudo é diferente, né? Nós somos aqui pobres, pecadores, mas o padre é outro nível. Então, ele tem cabelo. Ele tem cabelo, aí já começa, é jovem. Eu que agradeço, porque olha... 39 anos, é um menino, meu Deus do céu. Ô padre, bom, obrigado, viu? Eu que agradeço. Nossa, é uma oportunidade muito grande, assim, maravilhosa. Gostoso, poder estar aqui. Não foi? Foi Olha, nós nem vimos, a hora passou e a gente está aqui meditando essa riqueza, né? Foi um momento... Eu conheci pouco a história, como falei, Dom Demilson falou algumas coisas, meditei algumas coisas como seminarista também, mas com a riqueza e com a profundidade que o senhor traz, assim, com uma convicção, isso com certeza, como eu falei, dá vontade de a gente continuar ouvindo a primeira morada, a segunda, a terceira, chega na sétima, vontade de ficar assim, parando assim, continua a madrugada toda, vamos até as 5 da manhã. Eu faço um convite, Delcides. No canal tem um curso, são 9 vídeos de 1 hora, quem quer realmente aprender. No primeiro vídeo, a introdução ao castelo interior, o que é o castelo, como surgiu, qual é todo o fundamento. Aí depois vai morada por morada. E a quarta morada, que é a mais, vamos dizer assim, a desafiante, de transição, são 2 vídeos só para explicar as quartas moradas. 1 hora, detalhadamente. Então, é uma experiência única. E também fazer o convite, né, para agora, sexta-feira, né? Sexta-feira. A live? A live às 8h30 no nosso canal no YouTube. Fantástico. Obrigado a vocês. Vamos nesse momento já para a oração da noite. Vai lá. Eu quero, nesse momento de oração, colocar a Adriele. A Adriele esteve aqui nesses dias, cantou maravilhosamente bem, meu Deus do céu. Que coração bonito. E a mãezinha dela, a Dona Maria das Graças, ela mandou um recado. Ela fez uma plaquetinha, tirou uma foto e disse assim: Dalcides, sua missão me encoraja. Gratidão. Ó, Dona Maria das Graças, a senhora, assim, não sei se a senhora consegue imaginar o quanto meu coração ficou feliz. Eu queria que nessa oração da noite, seu coração reencontrasse a paz, a serenidade, a calma que o seu coração precisa para estar cada dia mais renovado, restaurado. Obrigado, muito obrigado pelas suas orações. E ela mandou um recado assim: Dalcides, eu rezo para você há muitos anos. Eu agora que estou sabendo, e eu posso te garantir uma coisa, eu também vou rezar por você, a partir de agora, e quero que seja por muitos anos. Então, neste momento, nós vamos agradecer, né, nessa oração da noite, essa oportunidade de crescimento espiritual. Tenho certeza que Deus falou ao seu coração, à sua família. Agradecer ao César, ao Dalcides, a toda a produção. E agradecer a Deus, né, por nos ter dado esse momento tão rico na graça. E a você que é benfeitor desta obra, que nos ajuda a evangelizar. Oremos. Visitai, Senhor, esta casa, afastai as ciladas do inimigo. Nela habitem os vossos santos anjos, Miguel, Gabriel e Rafael, para nos guardar na vossa paz. E a vossa bênção fique sempre conosco. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. E por intercessão de Santa Teresa, de todos os santos e santas de Deus, da Virgem Santíssima Senhora do Rosário de Fátima, desça sobre vós, sobre a sua família, sobre a sua casa, a bênção, a saúde, a proteção e a paz do Deus que é todo-poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Batalha é grande, mas a vitória é certa. E 11 horas da manhã, aqui pela Rede Vida, eu vou esperar você ao vivo e às 4h15 da tarde também. 2 momentos para estarmos juntos em oração. Boa noite a todos, fiquem na paz. Descansa um pouquinho. Tchau. Jesus.